Meus irmãos, a paz de Cristo a todos. É sempre um prazer, uma alegria muito grande. Eu me sinto carregado na graça do Senhor e na oração da igreja e também na tutoria do reverendo Joia. Agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de servi-lo nessa comunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias, já foi feita a oração. Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Vamos ler o trecho que está no versículo 15 ao versículo 17. Marcos 2, versículos 15 ao versículo 17. Eu peço que vocês alternem comigo. O versículo 17 leremos juntos. O título do texto está na minha Bíblia, dizendo: Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Todos, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Se você algum dia já esteve doente, internado no hospital, e nessa ocasião você recebeu uma visita de um amigo, de um parente, você certamente sabe da alegria que é receber uma visita num estado como esse. Quando a gente está doente, a gente sente a fragilidade do corpo, a gente fica mais vulnerável, mais sensível, e qualquer atitude que expresse cuidado, que expresse alegria, que expresse amor, isso vem com mais impacto nas nossas vidas e a gente acaba tendo um efeito terapêutico. Há pesquisas que afirmam que quanto mais um paciente no hospital internado recebe visitas, mais a chance que ele tem de receber alta e assim para sua casa, porque isso tem um efeito terapêutico na vida desse paciente. Ele acaba recuperando mais a sua saúde, ele fica mais animado. Assim, o ato de receber visita de uma pessoa querida, isso nos ajuda a recuperar em uma fragilidade, um momento de fragilidade do nosso corpo, da nossa saúde. Essa realidade, de uma proporção bem maior, acontece no ato que nós presenciamos em ter a visita do Senhor Jesus em nossas vidas. No momento de fragilidade, no momento que nós fomos alcançados pelo Espírito Santo e chegou aquele momento que nós nos reconhecemos como pecador e o Espírito Santo nos conduziu a isso, e a gente se percebeu e se percebe doente, percebe vulnerável, entregue a toda sorte de pecado, e a gente então recebe uma visita espiritual, uma visita do Senhor Jesus, e esse encontro acaba acontecendo na realidade da nossa caminhada. Isso tem um efeito de restauração das nossas vidas. Quando isso acontece, a alegria passa a fazer parte da nossa vida. A gente é inserido dentro de uma família espiritual, a família de Deus, e a saúde, então, vai ganhando mais espaço na nossa vida. Aos poucos, a doença vai se afastando e a saúde vai tomando conta no nível espiritual. Jesus veio para integrar pecadores à família de Deus. O que a gente percebe nesse texto, no Evangelho de Marcos, é um texto bem antigo, escrito por volta do ano 50, 55 da era cristã. E ele é direcionado para uma comunidade composta principalmente de pessoas que não eram do povo judaico, do povo judeu, eram gentios, pessoas de outras nacionalidades, de outras
de outras raízes. E quando ele vai escrever esse texto, ele está preocupado em mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é um servo de Deus, que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o objetivo do texto, o objetivo do livro. E nessa passagem específica, Jesus está numa casa, e o texto diz que é a casa de Levi, no versículo 15, e é interessante que nessa casa tem uma mesa. Ele está à mesa, e nessa mesa está Jesus, está os seus discípulos, está pessoas que são denominadas aqui como publicanos e pecadores. E eles estão comendo e também bebendo, fazendo uma refeição numa mesa dentro de uma casa. E surge uma tensão, no versículo 16, os escribas e os fariseus, que a gente percebe que não estavam à mesa, mas vendo aquela cena, eles questionam os discípulos de Jesus. Por que vocês comem? Por que o vosso mestre come com pessoas dessa qualidade, pessoas que são publicanos e pecadores? E Jesus então responde: olha, não são as pessoas saudáveis, os sãos, aquele que se considera bom, que precisa de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus, no seu ministério terreno, só para a gente entender por que há esse questionamento. Por que os escribas e os fariseus questionam isso? Quem é Jesus? Jesus não é um simples filho de carpinteiro. Jesus é um mestre. E existem pelo menos 3 características que credenciavam o mestre no primeiro século. A primeira característica é que essa pessoa tinha que ter um julgamento justo. Tinha que ter um julgamento justo. E Jesus mostra isso nas suas falas, no seu ministério. Quando perguntaram a ele, é lícito dar tributo a César ou não? Ele tem um julgamento fantástico. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando levaram uma mulher pega em adultério, para que ele avaliasse o caso, ele pronuncia também um julgamento extremamente justo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse é o primeiro item. O segundo item, para qualificar um mestre judeu, era que esse mestre construísse uma cerca em volta do mandamento divino. Ele precisava manter os seus discípulos longe da violação de uma lei. E Jesus faz isso com maestria. No capítulo 5 de Mateus, Jesus fala o seguinte: olha, ouviste o que foi dito, não matarás. Esse é o mandamento. Eu, porém, vos digo, a cerca, não se irritem com o seu irmão. Não chame o seu irmão de um idiota. Não diga palavras que desqualifiquem o seu irmão. Porque se você fizer isso, você nunca vai chegar a matá-lo. Jesus faz isso, ele constrói uma cerca para as pessoas não violarem o mandamento. Ele faz isso também com o mandamento do adultério. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Então ele constrói uma cerca para que as pessoas não violassem o mandamento de Deus. E o terceiro item para qualificar um mestre judeu era que fizesse discípulo. Obviamente, Jesus cumpriu com maestria essas credenciais e ele então é um mestre, ele é um rabino judeu, como homem, no seu tempo que esteve aqui na terra, e ele está com seus discípulos. Os fariseus, os escribas, reconheciam Jesus como mestre, porque ele ensinava como autoridade, ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, ele era uma pessoa que tinha um julgamento justo, ele protegia o mandamento de Deus, ele não revogou o mandamento de Deus, ele ensinou as pessoas a melhor observá-lo e também construiu discípulos. Mas, mesmo assim, esses homens vão questionar porque um mestre está sentado numa mesa, está à mesa com pessoas que eram consideradas, digamos assim, paira da sociedade. Um publicano era como se fosse um fiscal de renda. Eram judeus que eram
cooptados pelo governo romano para cobrar impostos. E isso era tido como um demérito para essa pessoa. E, geralmente, os outros companheiros não gostavam. Não gostavam porque um patrício estava cobrando, trabalhando para o governo romano. E pecadores, essa palavra aqui, pecadores, pode parecer estranho, por que nomeia pecadores? Todos nós somos pecadores. Mas era um grupo específico de judeus que não cumpriam com rigor as leis do Antigo Testamento. Eram pessoas que não cumpriam de forma adequada os preceitos do Antigo Testamento. Então, se essa pessoa não cumpria com o seu dever participando dos rituais, então os ortodoxos, os fariseus mais habilitados ao cumprimento da lei, chamavam essas pessoas como pecadores. Ou seja, eram pessoas que ninguém convidava para ir à sua casa. Mas Jesus está à mesa, Jesus, o mestre, ele não tem problema de estar à mesa em companhia com pessoas que os escribas dos fariseus não jamais estariam próximos, porque considerariam pessoas que contaminariam a sua santidade ou causariam certa impureza ritual. Mas Jesus está ali e ele coloca esse dito que é fantástico, maravilhoso. Ele vai dizer: quem precisa de médico é quem está doente. E eu vim para esse pessoal, eu vim chamar os pecadores mesmo para estar comigo. Outras versões, outros textos que Mateus e Lucas também vão repetir esse mesmo texto, vai dizer: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Outros vão dizer: procurem o significado de misericórdia, quero, e não sacrifício. Ou seja, o ato de Jesus estar com pessoas indignas a uma mesa é um ato de misericórdia de Deus para com o ser humano doente e pecador. A gente pensa no seguinte, irmãos: se tivéssemos a oportunidade de, pessoalmente, uma realidade bem tangível, tivéssemos a oportunidade de estar à mesa com Jesus, eu e você, nós estaríamos à mesa, estaríamos fora dela? Será que a gente se consideraria doente, aspirando para estar próximo de Jesus, recebendo dele suas palavras, a sua companhia? Ou simplesmente a gente estaria fora, com os olhos julgadores e avaliando quem é digno e quem não é? Você, no fundo do seu coração, você sente uma necessidade de cura? Você já se acha saudável no ponto de vista espiritual? O que você percebe? Mas a gente percebe nesse texto que há espaço na mesa do Senhor Jesus para o acolhimento e cura. Há espaço na mesa do Senhor Jesus para acolhimento e cura. O tema da nossa reflexão é: Jesus se achega a pecadores para os curar. Jesus é um médico por excelência. Ele tem a cura e somente ele tem essa especialidade de trazer cura para o nosso pecado. O primeiro ponto que a gente aprende nesse texto é que Jesus se achega a pecadores. Ele toma essa decisão no versículo 15. Ele se achega. Ele que toma essa decisão de estar numa casa e estar à mesa com pecadores. E ele está à mesa. A mesa é um objeto que simboliza comunhão. Lá no Salmo 128, quando diz que aquele que teme ao Senhor, ele vai ter prosperidade, e lá na frente vai dizer que a sua família vai ser próspera, ele verá os filhos ao redor da sua mesa. Então, o povo de Israel, ele tinha a mesa como um local que envolvia um ato sagrado, o ato de comer, um ato que só se chegava à mesa quem tinha realmente comunhão com essa família. Então, a mesa é considerado um local familiar que evocava assim, extrema comunhão. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, e o filho pródigo já tinha escangalhado a sua vida, estava longe, estava perdido, o que ele se lembra não era das regalias que ele tinha na casa do seu pai. A lembrança que ele se recorda era da sua mesa. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e come pão à mesa?
e eu aqui pereço de fome. Então, a mesa ela tem esse critério de nos trazer a memória, um ato de comunhão. Hoje, por exemplo, vamos participar de um sacramento que foi instituído numa mesa, e espiritualmente nós estamos ao redor dessa mesa para termos comunhão uns com os outros e com Cristo. Louvado seja Deus por isso. E além de Jesus se achegar a esses homens pela mesa, Jesus se alimenta com eles. Ele não só está à mesa, ele se alimenta. Ele se alimenta. Uma escritora cristã americana chamada David Titus, ela esteve há pouco tempo aqui na freguesia, nessa igreja aqui, Yerke. Ela tem um livro escrito A Experiência da Mesa. E ela diz o seguinte: não existe experiência de vida que substitua a conexão e o significado criados ao comermos junto à mesa. Você come junto à mesa na sua casa? Ou cada um pega o seu prato e vai para um canto? A vida corrida, às vezes, impõe isso, né? Cada um vai para um lado, mas isso marca de forma tremenda a família, principalmente as crianças, quando nós comemos à mesa. E se possível, com a tecnologia, a televisão, sei lá, tudo desligado. Aquele momento da mesa é um momento importantíssimo para transmitir conexão, para a gente conversar, para conversarmos sobre o dia, como foi. Isso é muito importante. Se você não está fazendo, passe a fazer. Passe a fazer. Porque você vai colher bênçãos grandes na sua vida. A mesa, ela traduz isso, um momento de comunhão. E Jesus parece ter satisfação com isso. Em outras passagens, Jesus também está à mesa com pecadores e publicanos e ele é questionado por isso. O ato de Jesus estar à mesa, de comer com esses homens, traz dignidade para essas pessoas. Elas se sentem dignas. Eu estou sentado aqui, não somente com um ilustre mestre, mas alguém que tem uma autoridade, ele ensina com autoridade. Eu estou me sentindo digno aqui com ele. Não que eu mereça, mas ele está me trazendo essa sensação. Essas pessoas que sentem com Jesus, que se sentam à mesa, que estão à mesa com ele, elas são tomadas de uma graça, porque mesmo sem merecer, elas se sentem bem. Elas se sentem em comunhão com Deus. O rei Davi, quando ele quis abençoar um descendente de Jonatas, e ele descobriu um homem chamado Mefibosete, era um paralítico. E como é que ele descobriu uma maneira de dar dignidade a esse homem? Foi trazê-lo para comer à sua mesa, enquanto ele tivesse vida. Enquanto Mefibosete teve vida, ele comeu à mesa do rei, um ato de dignidade, de honrar a pessoa. Jesus não olha para o lado ruim do ser humano, mas ele busca resgatar aquilo que ele mesmo vê em nós como algo de valor, que muitas vezes nós não vemos. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, não temos nada de valor em nós, mas Deus enxerga como seus filhos, como criaturas, como obras das mãos dele. E só ele consegue ver isso e nos trazer para esse plano de valorização. E foi na comunhão da mesa que os discípulos de Emaús reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. Homens estavam tristes, estavam desesperançados, mas quando Jesus está à mesa e parte o pão, aí em Lucas 24, eles reconheceram que Jesus havia ressuscitado, eles ficaram reavivados, a sua fé foi aumentada, e eles então voltaram para Jerusalém para junto dos seus discípulos. Então aprendemos isso nesse texto, Jesus se achega aos pecadores, ele se achega aos pecadores. E mais do que isso, no segundo ponto, no versículo 16, a gente aprende que Jesus acolhe os pecadores. Ele não só se achega, ele acolhe. Ele acolhe. Por quê? Porque quando ele foi questionado pelos escribas, eles estavam se tratando ali como pessoas doutas da lei, pessoas que entendiam a lei. Ele foi questionado, por que você está comendo com publicanos e pecadores? Jesus, ele mostra o seu acolhimento porque ele vai dar uma resposta direta para os escribas. Ele vai dizer, olha só, esse pessoal está doente, essa gente está doente, e é pessoa assim que precisa de médico. E eu vim chamar essas pessoas, as pessoas que não se sentem doentes, eu
Não vim chamar sãos, eu vim chamar doentes. Ele dá a resposta. Isso mostra acolhimento. Jesus acolhe essas pessoas. Ele mostra a necessidade de os ajudar. Ele mostra que essas pessoas precisam de compaixão, precisam de misericórdia. Jesus ele tem um coração terno e ele demonstra o seu amor e, através da sua misericórdia, da sua compaixão, ele desperta nos seus seguidores uma empatia tão grande que essas pessoas se sentem amadas e passam então a segui-lo. E eram muitos que seguiam Jesus porque viam nele um pastor, viam nele alguém que cuidava. E ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele vai justificar: eu estou com essas pessoas, eu acolho essas pessoas porque essas pessoas estão doentes. Isso é um ato de acolhimento. Ele justifica isso. Ele justifica. Eu estou com esse pessoal porque há uma necessidade. Há uma necessidade. Outra coisa, o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. De modo algum eu lançarei fora. Porque foi o Pai que me enviou. E nós estamos à mesa. É um ato que eles precisam se sentir amados pelo meu Pai. Se sentirem aceitos no reino do meu Pai. Por isso que Jesus acolhe. Ele se achega, ele acolhe. Em terceiro ponto, ele cura. Ele traz cura. Ele vai dizer que não são os sãos, as pessoas saudáveis que precisam de médico, mas sim os doentes. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é um médico. Ele é um médico. Ele é um médico. Mas por que ele é um médico? Porque a pior doença que existe, ela se chama pecado. É aquilo que se configura em transgressão da lei. O pecado, ele entrou por um homem no mundo, e a pessoa que é nascida da carne é carne. Nós, pelo pecado, nos tornamos filhos da ira. O pecado é o pendor da carne e que causa inimizade contra Deus. O pecado leva o nosso coração a fazer com que proceda dele maus desígnios, prostituição, furtos. Nós temos um documento do século XVII, que é a nossa Confissão de Fé de Westminster, que diz o seguinte, que nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação, pecaram ao comerem do fruto proibido, fazendo com que decaísse da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma, o que foi imputado a toda a posteridade, o que nos deixa totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo bem, inteiramente inclinados para todo mal. Esse é o pecado. Quando a gente abre noticiário, quando a gente vê os jornais, e que muitas vezes deixa a gente até deprimido e com medo até de sair na rua, mostra a doença do pecado. A sociedade, ela está enferma pelo pecado, coisas que às vezes assustam. Acredito que muita gente se chocou ao ver cenas de uma mulher aqui na Barra sendo morta a tiros e que está sendo investigada e possivelmente foi amando do seu ex-marido. São coisas que a gente percebe assim e fala, como pode isso? É uma sociedade doente. Não é algo novo. Isso vem de muitos anos. Lá desde o Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, nós carregamos no corpo uma doença chamada pecado. Mas Jesus é o médico. Jesus é o médico. Em Mateus 4:23 descreve que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Há muitas doenças que assolam as pessoas e nosso corpo, ele sofre com isso. Mas é possível que a gente receba uma cura ou que a nossa doença sirva para glorificar a Deus. Mas a pior doença é o pecado. Uma vez levaram um paralítico a Jesus, na expectativa de que Jesus o curasse. Isso está um pouco antes do trecho que nós lemos em Marcos. E Jesus olha para aquele homem e fala assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Porque a maior necessidade nossa é termos o perdão dos nossos pecados.
que é a doença que nos afasta de Deus e nos separa de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus, ele se qualifica como médico porque ele declarou: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que vem a mim jamais terá sede. Jesus ainda disse que eu sou a luz do mundo, e o que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele também disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Em outro trecho ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus Cristo. Quando a doença do pecado solapar a sua vida, te deixar mal no chão, clame pelo médico chamado Jesus Cristo. Ele tem a especialidade específica em relação ao pecado, para nos restaurar, para nos trazer à mesa a comunhão com Deus. Somente Ele pode fazer isso. Nós aprendemos que Jesus, sendo médico, Ele não deixa desamparado a quem recorre a Ele. Ele cura os pecadores. Ele cura os pecadores. Somente Jesus Cristo tem um remédio para a doença chamada pecado. Paulo vai dizer em Colossenses 2,14 que o escrito de dívida que havia contra nós e constava de ordenança, nos era prejudicial, foi removido e cravado na cruz. E sendo Jesus o médico por excelência que tem a cura para trazer para a nossa enfermidade, se chama pecado, somente Ele deve ser invocado, buscado, crido, aceito para a glória de Deus Pai. Em Jesus Cristo nós temos a cura. Ainda que o nosso pecado seja preto como a escarlata, ou vermelho como o carmesim, diz o profeta Isaías, eles se tornarão branco como a neve, branco como a lã. O precioso sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus por isso. Em Cristo Jesus nós recebemos a cura, irmãos. Isso não é pouca coisa. Essa paz que você sente hoje, o perdão dos pecados, isso só vem de Jesus Cristo. A dignidade que Ele nos confere de sentarmos à mesa com Ele, somente Ele pode fazer isso. O seu amor nos constrange. E Ele fez isso por iniciativa da Trindade, na eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente conclui pensando que Jesus, Ele se achega a pecadores. Ele os acolhe, Ele cura. Ele leva a cura, Ele traz cura para nós. E através da sua comunhão, do ato de sentar à mesa, de estar à mesa, Jesus ele promove esse tipo de cura, mostrando o benefício da graça de Deus, do amor de Deus, porque o pecado ele nos afasta, ele é uma doença, ele nos conduz à morte. E somente Jesus Cristo, pelo seu precioso sangue, pode conceder-nos a cura. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Existe um teólogo chamado Paul Tillich, e ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala que a gente vive numa vida que a gente experimenta dores, angústias, sofrimentos, e somente existe um remédio para nos dar coragem de viver. Ele diz que é o amor de Deus. Ele vai dizer que somente o amor de Deus nos dá coragem para prosseguirmos na nossa caminhada. Nós vemos isso nesse texto. O amor de Jesus Cristo através do ato de estar à mesa com pecadores e publicanos. Ele vai ensinar que essas pessoas estão doentes, mas Ele é o médico. O ato de comer à mesa mostra o amor de Deus por nós. Deus é aquele que veio até nós, viveu entre nós e vive em nós. Essa é a Trindade
que nós experimentamos o amor do Senhor. E Ele convida pessoas a não mais enxergarem o pecador como pessoas a serem repelidas, mas serem abraçadas, a serem trazidas à mesa, à comunhão, como um necessitado a ser auxiliado. Ele ensina isso nessa passagem, que Jesus é o Deus Emanuel, que veio até nós, trazendo cura e louvor para a glória do seu santo nome. Dito isso, irmãos, nós aprendemos nesse texto que Deus usa a sua bondade para nos conduzir ao arrependimento. Romanos 2,4 diz isso. O Senhor tem um sistema de conversão que não é na pressão. Às vezes a gente faz isso, né? Eu vou mudar essa pessoa, nem que seja na pressão. Deus não faz isso. Deus nos leva ao arrependimento pelo seu amor, pela sua bondade. A gente vai percebendo a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, isso vai nos conduzindo ao arrependimento. É através da cura recebida pelo médico, chamado Jesus Cristo, que a gente vai tendo comunhão com o Senhor. Busque, todos os dias da sua vida, ter comunhão com Jesus Cristo. Separe um tempo no seu dia para estar a sós com Cristo, em oração, lendo a palavra de Deus, cantando um hino. Busque manter comunhão com Ele. E você vai sentir bem de perto o amor de Deus. Jesus, ele dá esse exemplo também, para que eu e você, que já experimentamos, ainda que de forma fragmentada, a cura do Senhor, a gente também possa reproduzir isso, de não ignorarmos pessoas que têm dificuldade na sua fé, pessoas que estejam afastadas de Deus, e a gente ter um ato de amor, de proximidade, de acolhimento, e que através desse ato o Senhor também fale ao coração desses pecadores, dessas pessoas que supostamente estão longe do Senhor. O dia que a gente se achar sãos, totalmente livres do pecado, a gente precisa se questionar se a gente está fora da mesa do Senhor. Quanto mais a gente tem iluminação do Espírito Santo, mais a gente sente quão carente nós somos do Senhor. Quanto mais a gente está próximo de Deus, a gente percebe quão pecadores nós somos. E qual necessidade nós temos de estar próximos a Cristo, recebendo constantemente dele o remédio para a nossa alma. Busque ter comunhão com Deus. Não se afaste do Senhor. Esse momento aqui é um momento maravilhoso de comunidade, de comunhão com a igreja. Mas ao irmos para nossas casas, para as nossas atividades, que o nosso culto não termine e continuemos mantendo comunhão com o Senhor, mantendo a nossa total dependência dele, para que nós alcancemos um momento que nós ficaremos totalmente curados. E nesse mesmo momento que alcançarmos a plena cura, nós estaremos com Ele na sua glória para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou, enviou Jesus Cristo para se achegar a nós, pecadores. Pela Tua misericórdia, o Senhor nos acolheu. E o Senhor trouxe cura, porque Tu és o médico das nossas almas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre nós a Tua bênção. Nós temos nos sentido, ó Pai, em paz, à Tua mesa, sentido comunhão contigo. Muito obrigado, Pai. Mas que nós também sejamos despertados a não praticarmos acepção de pessoas, a amarmos os nossos semelhantes como o Senhor amou, e que através de nós, ó Pai, o Teu amor também se espalhe a outras pessoas, que o Seu nome seja glorificado para todo sempre. Nos atraia a Ti, Pai amado, todos os momentos das nossas vidas, na nossa caminhada, que possamos sentir sempre necessidade de estarmos em comunhão contigo. Faça isso conosco, Pai, por misericórdia. Em Cristo Jesus nós oramos, agradecidos. Amém.